Eu sou a Roselida Pascon e hoje eu estou aqui com o diácono Marcos. Prazer, que bom estarmos juntos. Nós hoje vamos partilhar conhecimentos, trocar experiências sobre a solenidade, a festa do Sagrado Coração de Jesus que nós celebramos no decorrer de junho. E para dar início, Marcos, como explicar o que é o Sagrado Coração de Jesus? O Sagrado Coração de Jesus, nós temos que buscar as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras já falam deste coração sagrado, né? Coração, quando nós pensamos em coração, nós pensamos em sentimento, e aí, trazendo presente o coração de Jesus, este coração que nos amou, um coração cheio de compaixão, cheio de misericórdia, que derramou sobre nós um amor que foi até as últimas consequências. Derramou o seu sangue, deu a sua vida por amor a cada um de nós. O Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual o significado na tradição católica? Então, na tradição católica, e aí quando nós falamos em tradição, nós falamos do que aconteceu no decorrer dos séculos. E no decorrer dos séculos, nós vamos percebendo, e com certeza, muitos escritos, muitos santos e santas, muitos leigos e leigas derramaram as suas dores, a sua história, diante do coração do Senhor Jesus, né? Ainda sem reconhecer nisso uma devoção, né? um momento devocional, mas que ali colocaram as suas dores, a sua história, e tantos santos e santas nos primeiros séculos também reportaram isso em seus escritos. E qual é a origem dessa devoção na história da Igreja? Então, na história da Igreja nós temos então alguns santos, nós podemos falar de Santa Gertrudes ali para o século XIII, alguns outros santos ali também naquele momento que já trouxeram em seus escritos, em suas palavras, em suas ações, já uma devoção, mas sem que ela fosse mais abrangente. E aí, no decorrer do século XVII, com Santa Margarida Maria Alacoque, aí sim, ela teve um encontro com o Senhor, visão do Senhor, 3 aparições, e nessas aparições o Senhor Jesus pediu, então, para que houvesse uma devoção ao seu Sagrado Coração, e aí, então, ela começou a propagar essa devoção. Também, justamente nesse período, São João Eudes, sacerdote, então ele teve a autorização para fazer uma missa, um momento litúrgico em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Então ali, principalmente, foi a semente dessa devoção que depois, então, se propagou aos poucos ao mundo inteiro. Então veja, ela começou ali por volta do final do século XVII, somente ali no final do século XIX, então o Papa Clemente então instituiu essa festa para o mundo inteiro, mas ao final também daquele século ali, o Papa Leão XIII, ele então instituiu essa festa, consagrou o mundo inteiro ao Sagrado Coração de Jesus. Então, e aí também, no início deste século, ali, finalzinho do século anterior, início desse século em que estamos, Papa João Paulo II, então, ele instituiu também que nesse dia, na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, foi também o dia de oração pela santificação do clero, né? Então aí começou também todo um momento de oração pelo nosso clero, pelos nossos sacerdotes. Ok. Por que nós devemos assistir ou celebrar a missa sempre na primeira sexta-feira do mês? Quando Santa Margarida Maria Alacoque ela teve essas visões, e nessas visões, no contato com o Senhor Jesus, nessa manifestação
do Senhor para ela também. Então foram propagadas a partir disso, concentradas, né? Então 12 promessas que tinham a partir deste encontro que ela teve. E uma delas era justamente que todo aquele e aquela que participasse das missas, que comungasse na primeira sexta-feira do mês, obteria a graça de sempre ser assistido pelo Senhor Jesus e que não se afastaria do Senhor, né? E no final da sua vida, então, receberia a coroa, né? Seria ali assistido para o Senhor pelo Senhor na passagem para a vida eterna. Marcos, que papel a Eucaristia tem na devoção ao Sagrado Coração? Então, nós dissemos que a Eucaristia é o cume e a fonte da vida cristã. Né? Nós somos a Eucaristia, porque a Eucaristia é o próprio corpo de Cristo. Por isso, essa festa, ela é instituída, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, ela é instituída na segunda sexta-feira após a solenidade de Corpus Christi, né? Então nós acabamos, no nosso caso aqui, neste ano de 2025, nós acabamos de celebrar então a solenidade de Corpus Christi, e aí antigamente, antes do Concílio Vaticano II, nós tínhamos as oitavas. Então existia a oitava de Corpus Christi, assim como tem a oitava de Natal, a oitava da Páscoa, né? Então, e essa oitava de Corpus Christi, ela foi suprimida no Concílio Vaticano II. Mas esta solenidade de Corpus Christi, então, como ela é a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, como ela é instituída após a oitava de Corpus Christi, então ela acontece sempre após a segunda sexta-feira depois da solenidade de Corpus Christi. Então, é isso. Então, neste mês de junho, então ela vai cair mais ao final do mês, e o mês de junho é dedicado ao Sagrado Coração, como mês temático dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Como a paróquia, Marcos, ou a comunidade celebra essa solenidade do Sagrado Coração de Jesus? Então, que bom que todas as paróquias, comunidades dedicadas ao Sagrado Coração de Jesus, ou quando não tem esse nome, elas têm uma missa, uma celebração dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Por quê? Porque neste dia acontece também os encontros dos devotos do Sagrado Coração de Jesus, homens e mulheres que se dedicam à oração na vida da igreja, que rezam pelos sacerdotes, que rezam pelo Papa, que rezam também pelo governo, por todas as necessidades presentes na realidade de que fazem parte. Então, a importância de se rezar nesse dia em especial, e que bom que todas as paróquias pudessem ter este momento de oração, né? De oração, mas também de comunhão, de comungar do próprio corpo e sangue de Cristo nesse dia especial. Como essa devoção pode vir fortalecer a vida espiritual dos fiéis hoje? Primeiro e mais importante, porque é um chamado à oração, onde o povo se reúne para rezar, onde o povo se coloca diante do Senhor e olhando para o Senhor que derramou o seu sangue por cada um de nós, sente, percebe e é chamado também a clamar ao Senhor, para que na sua misericórdia e com a abertura do coração de cada um de nós, né, porque aí precisa, na liberdade que compete a cada um, abrir o seu coração, para que o Senhor possa fazer com que o coração humano se torne semelhante ao dele. Por isso a jaculatória: Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Bom, queria agradecer ao diácono Marcos pela sua disponibilidade, pelo seu sim, e pedir ao Sagrado Coração de Jesus e de Maria que abençoe a sua vida imensamente.
E a vocês que estão nos assistindo, caso tenha alguma pergunta, nos envie, que nós vamos responder com imenso carinho. Fique no colo de Jesus e Maria. Amém. E que venha sobre você, sobre a sua família, sobre a realidade que você vive e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.